Bem-vindos ao Magos do CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que já fez o nosso setor é a Luana Palma, ela que é gerente sênior de CX da Vera Internet, apreciadora de um bom vinho e parece que joga muito beach tênis. Luana, muito obrigado por aceitar o convite. Para a gente começar, conta um pouquinho rápido a sua história, depois eu vou explorar ela melhor, mas só um breve apanhado. Legal. Bom, Matheus, obrigada a vocês pelo convite. É sempre muito legal falar sobre CX, eu sou uma apaixonada pelo tema. Eu construí minha carreira, sou mineira, acho que o sotaque aqui eu vou falar, não vai ser nem preciso comentar, mas eu comecei minha carreira em Minas Gerais, em Juiz de Fora especificamente. Eu vim de uma empresa familiar, inclusive, no norte de Minas, depois fui para Juiz de Fora para estudar, e aí foi quando eu entrei na Telemig Celular, lá atrás, algo bem antigo, e comecei a entrar no mercado de telecomunicações através da Telemig Celular, logo em seguida virou Vivo, fiquei na Vivo por 17 anos. Nesses 17 anos passei por diversas áreas, vivenciei a jornada do cliente inteira. Da Vivo, eu fui para a FS, que é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos e soluções digitais para as operadoras de telefonia móvel. Aí passei a ver não só mais a Vivo, mas a Claro, a TIM, a Oi. Fiquei ali também por um tempo. De lá fui para a Mutante, onde eu tive ali uma imersão profunda em CX, cuidando bem, ouvindo bem os clientes mesmo, de diversos segmentos também. Foi muito legal essa experiência. E na Mutante eu tive o convite para vir para a Vero, e é onde estou hoje, com 3 anos de empresa. A empresa tem 4 anos, então com 3 eu já me sinto uma pessoa Veterana, veterana de velha. O casa. pessoal chega lá e fala, não, quem que eu falo? Cara, tem uma pessoa que conhece tudo aqui da história. Começou junto Antiga! quase, né? Pode falar com a Luana. Isso mesmo. Muito bom. Luana, eu queria explorar um pouquinho como ter trabalhado ali no restaurante dos seus pais te ajudou a ter uma mentalidade muito de dono e isso, no final, te ajudou nas empresas que você foi e te ajudou a chegar onde você está hoje. Então, que era esse seu restaurante? Como é que era, né, essa cabeça que você tinha? É legal, assim, a gente é construído, né? O ser humano, ele é construído e eu fui construída dentro de um negócio. Então, meu pai, ele tinha esse restaurante, eu saía da escola com 12 anos, eu estudava dentro do restaurante, eu ficava no caixa do restaurante. Então, isso foi muito legal, porque, assim, vendo um negócio acontecer, um negócio do meu pai, a minha família inteira trabalhava lá, minha irmã e minha mãe, e a gente tinha funcionários ali que ajudavam, mas foi sempre servindo o cliente também. Então, eu comecei servindo o cliente, né? Lá atrás, desde o caixa, e aí quando tinha... a minha irmã ficava servindo as mesas, então às vezes estava cheio, precisava pegar a bandeja, servir o cliente. A gente acabava fazendo muita amizade com os clientes, então eles chegavam, acabava o expediente, fechava as portas, tinha clientes que ficavam lá para experimentar novos pratos, então a gente acabava criando uma experiência ali também com essa proximidade com o cliente. Então acho que isso me ajudou a ter essa vivência desde o início, pequenininha ali com o cliente e carrego até hoje. Você concorda que com 12 anos você viu o problema e queria ajudar. Então, quando você entra no mercado de trabalho mais formal, eu acho que nunca passou na sua cabeça assim, ah, não, eu fui contratado para fazer A, eu vou fazer A. Porque você já tinha vivido uma experiência de, cara, eu fui contratado em teoria para cuidar do caixa, mas quando precisava, apertava, eu ia lá, ajudava. Então, isso vira uma cultura normal e por você ter essa atitude, você vai crescendo muito rápido dentro da empresa. Assim, faz sentido isso? Total. E enxergar um todo, né? Porque não tem um setor ou outro, né? Não tinha essa coisa assim, se a minha irmã serve a mesa, minha mãe tá na cozinha e tá. Acaba que você vê que o cliente, o prato tem que chegar para ele de alguma forma. Então, se ele vier reclamar comigo que está demorando, eu tenho que ajudar na cozinha. E isso tudo é muito forte desde a infância. Então, acho que as empresas, hoje eu olhando e como eu trabalho hoje, por todas que eu passei, eu sempre tento ter esse contato com diversas áreas e fazer com que o cliente seja atendido e servido como ele merece. Você tem uma visão também muito de floresta, né? Comparando com uma visão de árvore, que é aquela pessoa, pô, sou especialista, eu gosto de olhar só isso aqui, me preocupar com esse botão aqui, com esse pedacinho. Você não, você gosta de ter a visão do todo, porque, inclusive, olhando o todo, você consegue contribuir mais, né? Essa acho que é uma característica sua, pelo que a gente conversou lá atrás, que fica muito clara. Até mesmo, eu brinco que as minhas amigas, eu tinha inveja delas no sentido assim, né? Elas no colégio já falavam assim, eu quero ser médica, eu quero ser advogada. E eu falava assim, o que eu quero ser?
aquela crise de identidade. Eu não sabia o que eu queria ser. Isso foi um problema para escolher uma faculdade. Eu prestei vestibular para turismo, para arquitetura. Eu não passei em arquitetura porque eu não sei desenhar. Eu desenho uma pessoa com 4 palitinhos. Eu sou assim também. Não sei desenhar. E depois fiz faculdade, prestei vestibular para engenharia civil. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Né? E depois, até um certo momento em que eu entrei em sistemas de informação, porque eu gostava muito de tecnologia. Isso já era uma veia. Essa época eu já estava trabalhando na Telemig Celular. E para mim foi uma coisa, eu vou fazer sistemas de informação. De fato, cursei e tem uma questão lógica ali que me ajudou até hoje a trabalhar com times de tecnologia de forma mais fácil. Mas aí, em algum momento ali, eu falei, cara, eu não vou ser a pessoa que vai programar, que vai ficar atrás de um computador, porque eu gosto de gente. Não é isso para mim. E aí foi quando eu fiz publicidade, onde me encontrei, porque, de fato, ali eu sempre publicidade... conecta pessoas, vende marcas. Então, tudo isso trouxe para mim uma visão muito, muito importante. E essa crise de identidade foi muito por isso, porque eu sempre gostei de coisas diferentes. E até de leitura, se você for olhar o que eu leio, não tem não sigo uma linha, sabe, de leitura. Tem um livro bom de neurociência, vou lá e leio. Tem um livro bom de autoajuda, vou e leio. Não tem uma coisa, eu acho que para mim é isso. E na hora que eu vou construir alguma coisa, o fascinante é conectar essas coisas. Como é que essas coisas se conectam? Aí vem a criatividade, né? Porque você gera um repertório amplo, e aí, quando você tem esse repertório amplo, você consegue conectar essas coisas. Por mais capaz que você seja, se não tiver o repertório, você não junta, você não faz a conexão. Exato. E aí, o seu perfil, uma pessoa que ficou 17 anos na Vivo, é um pouco incompatível, mas eu sei que você... Né? O que aconteceu nesses 17 anos? Conta um pouquinho das áreas que você foi passando, como é que você foi construindo sua carreira e foi descobrindo onde você gostaria de estar. Sim, a Vivo foi minha primeira empresa, onde eu comecei a lidar no mundo corporativo foi com a Vivo, né? Me ensinou muita coisa. Eu comecei na Vivo cuidando dentro das lojas, né? Eu fiquei, a maior parte do tempo foi em lojas, 12 anos em lojas. E eu comecei como vendedora de loja. E aquela coisa não é só um cliente, é um amigo que está ali. É uma pessoa que está com uma necessidade. Então, eu criei boas relações com clientes em loja, recebia presentes, tem uma proximidade. E ali também até como que lida com atrito, né? Porque em loja, a pessoa está no tete a tete ali com você e você precisa resolver o que ele tem ali naquele momento. Então, de lojas foi um longo período, mas que eu sempre tinha na minha cabeça assim, não é só uma venda. Eu me preocupava muito com o que eu estava entregando. E depois disso, eu cresci, tive a carreira, fui crescendo em lojas, e quando eu assumi a liderança de algumas lojas ali, fui para Belo Horizonte, onde, de fato, eu comecei a trabalhar com diversos projetos diferentes ali dentro da Vivo. E aí eu entrei de férias, estava nas lojas, entrei de férias, foi aquela hora que você fala assim, eu preciso fazer algo diferente, já estou há 12 anos aqui em vendas, eu quero fazer algo diferente. Eu bati um papo com uma pessoa do RH e falou, olha, quero fazer algo diferente. Apesar de que vendas tem muita diferença todo dia, né? Sim, coisa nova, mas total. E fiz coisas diferentes todos os dias em venda, né? Mas eu senti a necessidade de sair daquele cenário ali, de ver outras coisas na empresa. E aí saí de férias, falei com essa pessoa antes das férias, quando eu saí de férias ela me ligou e falou assim, olha, você pediu, e a gente entende que tem uma oportunidade aqui que é sua cara. Volta, quando você voltar, a gente vai conversar. Eu falei, bom, passei, estava faltando poucos dias. Voltei de férias e fui conversar com ela. E aí falou, olha, tem uma oportunidade lá no call center. Para gerenciar o call center. É um call center próprio. E a gente quer uma pessoa que tenha uma visão muito parecida com a sua. E eu falei, bom, não entendo nada de call center, mas é cliente do mesmo mês. Atendo esse pessoal. Vamos lá. E fui conversar. Também lá no call center e, de fato, assumi a responsabilidade. Era um call center que tinha um modelo muito de modelo de qualidade, né? A gente tinha o call center próprio, ele servia como um espelho para os terceiros. Então, todos os projetos, tudo que ia acontecer na Vivo entrava primeiro nesse call center, a gente arredondava a bola ali para jogar em campo. Fazer o rollout nos terceiros. E era muito cobrado assim, a gente tinha que ser o exemplo.
Então, todos os indicadores tinha que ser melhor ali do tinha que que ser no... melhor ali do que em outros lugares. Tá. E sempre vinha assim, se Minas consegue fazer, essa vai ser a meta das EPS. Tá. Então, a gente tinha uma responsabilidade muito grande. E ali foi onde eu vi por trás, né? Porque é diferente já o cliente... É muito mais fácil entender o cliente quando ele está na sua frente. Quando você está no telefone, ainda tem a complexidade de você não estar entendendo muitas vezes o que ele está falando. E aí também já foi uma outra visão. E quando eu, passado um tempo ali no call center, eu recebi a proposta para vir para São Paulo. Era algo que eu nunca imaginei na minha vida. Nunca foi um sonho também vir para São Paulo. Quando veio essa proposta, eu falei, cara, não imagino em São Paulo. E uma amiga me falou, você tem motivo para não tentar? Eu falei, não, de fato, acho que dá para ir e assumir, vim para cuidar de uma área que eu não conhecia nada, que era treinamento e desenvolvimento de pessoas. Só uma pergunta antes. A experiência toda que você tinha de Vivo, de conhecer produto e tudo mais, a experiência que você tinha com gestão de pessoas, que você geria um monte de gente de loja, operação também a quente, tudo isso. Óbvio que no call center você tem outras particularidades, mas agora olhando para trás, você tinha um nível de prontidão muito grande por conta do histórico todo? Isso te ajudou muito, apesar de você não conhecer parte técnica ali, foi... Porque lidar com gente gente em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tá. Então, assim, era mais... eu sempre fui muito forte em liderança de pessoas, né? Tá. Eu gosto muito de direcionar, de ajudar. Então, e esse call center específico, ele é um call center muito humano. E deu uma liga muito legal ali, sabe? Foi super tranquilo. Foi assim. muito bacana. Foi um período bem legal, assim, gestores amigos que eu carrego até hoje de lá também, foi bem bacana. E aí, nesse convite do treinamento, São Paulo, você falou, não, cheguei em São Paulo para cuidar de algo que eu não fazia ideia que era. E aquela coisa, em São Paulo todo mundo é só disputa, ninguém olha para você, e eu mineira, com esse sotaque. Você chegou já com medo. Já com um certo receio do que as pessoas falavam, né? Mas eu falei, gente, eu gosto de criar relações, eu tenho certeza que eu vou criar relações em São Paulo com pessoas também legais. E foi tudo diferente do que me disseram. Cheguei aqui, fui abraçada pelos meus pares, pelas pessoas que... As pessoas paravam para me ensinar aquilo que eu estava assumindo. E foi muito bacana, até o momento que me deram um projeto que esse projeto, assim, eu falo que foi um presente que eu recebi. Certa vez me chamaram que tinha um desafio de fazer as operações do Brasil inteiro, não só gerar mais empatia, mas saber lidar melhor com os atritos dos clientes na ligação. E ventilou-se essa ideia aí de linkar tudo isso com PNL, Programação Neurolinguística. Que você entendia tudo. Eu, na hora que me falaram PNL, é de comer ou de passar no cabelo. Não fazia ideia do que era. E aí eu fui estudar a respeito, fiz formação, a Vivo super me apoiou em tudo isso, para criar um projeto, desenhar um projeto, e a gente separou um grupo controle, né, dividiu umas pessoas das operações do Brasil para serem treinados com esse tipo de argumentação e com todo esse conteúdo de PNL, e a gente acompanhou essas pessoas para ver o quanto isso refletia no resultado. O outro grupo não foi treinado em nada? Nada. Eles mantinham como o padrão estavam. Normal deles. Isso. E quem aplicou tudo isso foi você para aprender, testar? Eu precisava saber como que tudo isso ia funcionar. Então, eu coloquei a mão na massa mesmo, com o time junto. As pessoas brincavam porque eu ouvia palavras de alguém e eu começava a analisar as falas, o que essa palavra dessa pessoa está remetendo, né? Tá. Coisas que às vezes, assim, era até engraçado, quando você via alguém apresentando uma coisa, o diretor ia lá, apresentava, aí vinha o gerente e falava assim, na verdade... Aí eu falava assim, gente, mas ele falou na verdade ele tá falando então que tudo que o outro falou é mentira. Então, assim, a gente fala palavras que a gente não tem noção quanto que elas podem impactar a outra pessoa. E estava tudo fresco na sua cabeça do treinamento que você já fez. Super. Tá. Quando você pergunta uma pessoa assim, você entregou o projeto? E a pessoa começa com então. O então já não, aconteceu alguma coisa aqui que não precisa explicar mais, Sim. Eu já sei. Então, nesse momento, eu comecei a analisar tudo isso e as pessoas brincavam comigo. Você está escutando conversa. Eu falei, não, gente, eu estou analisando falas. A forma de falar é muito diferente. Uhum. E aí, quando eu recebi esse projeto e que eu fui rodar o Brasil, de fato, para aplicar, eu fui aplicar para operadores de EPS,
foi algo que mudou minha vida. Porque, primeiro, a própria formação mudou a forma como eu encarava e a empatia que eu tenho com as pessoas. Ou seja, na parte técnica, só de você fazer o curso, já mudou o seu jeito de pensar. Muda. Legal. Todo mundo que passa por essa experiência fala, mudou completamente. Tá bom. E aí eu fui para a prática, para ensinar as pessoas isso. E aí, quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, né? Um dos princípios da PNL que explica um pouco o funcionamento é o funcionamento do ser humano, né? Você tem um pensamento e o pensamento, ele vem naturalmente, né? E você tem as coisas que você carregou desde a infância, em algo que vai interferir também nesse contexto todo, mas você pensa, nesse pensamento gera um sentimento, e esse sentimento, ele é colocado para fora através de um comportamento ou da sua própria comunicação, seja verbal ou não verbal. Então, essa coisa de você tomar cuidado com o que você pensa é verdade. Se a gente controla, e tem coisas que não dá para controlar, né? O cérebro reptiliano, ele vem, coisas lá dos nossos ancestrais, aquilo te manda um gatilho e pronto, você age. Mas como é que você... tem técnicas que você pode fazer para que aquela pessoa que está passando por aquilo, você está identificando essa situação naquela pessoa, quais técnicas você pode usar para manter uma comunicação ali sem atrito? Ou seja, tem uma coisa natural nossa que ela pega o nosso histórico de vida, mas o momento que eu estou vivendo ali, aquele momento gera algum tipo de emoção comigo, e na hora de agir, seja verbalmente ou até fisicamente, né? Eu estou equalizando todos esses pontos aqui e refletindo tudo isso na minha ação. Exato. É esse o ponto. É isso. E aí o treinamento do PNL, ele vem para, primeiro, fazer você entender tudo isso que você entende, você consegue controlar um pouco melhor. E segundo, aprender técnicas de falar assim, tá bom, veio a emoção, mas eu coloquei um filtro aqui na frente que eu não vou falar então, não vou falar, fiz, e aí... É uma coisa bem mais complexo que isso. Claro, eu tô colocando uns resumos de sim. pedaços, porque você trabalha desde da característica da pessoa, do que ela traz, do que ela carrega, como o que foi programado nela desde a infância. A gente tem coisas que colocam na nossa infância, na nossa cabeça, aquela história de, não pode deixar o chinelo virado, porque isso... São coisas que... Sim. Colocam na gente e a gente não sabe por quê, e a gente vai lá e vira o chinelo, né? São exemplos práticos mesmo disso. Sabendo, você fica... será que não, né? Melhor eu fazer. Tá. Então, são coisas que a gente carrega sem dúvida nenhuma para o resto da vida. E aí, de acordo com algumas situações, você tem gatilhos que vão te levar a situações específicas que você pode usar alguma coisa ali, ferramentas que vão te apoiar para conduzir melhor aquela situação. E, mediante tudo isso, ainda tem as palavras, né? Que eu acho que as palavras, esse exemplo que eu dei lá atrás, as palavras, elas despertam gatilho nos outros. Tipo, fica calmo, fala com o cliente, fica calmo, você já vai deixar ele mais nervoso. Então, tem palavras que você tem que tomar cuidado em dizer, porque ela pode gerar gatilhos ruins nas pessoas. Além de aprender tudo isso e se controlar e saber, tem que saber como se expressar para não gerar o gatilho contrário. Que é o final da história, tá bom, né? Beleza. Então, agora vamos lá para essa história. E aí, nesse processo de tentar passar esse conhecimento lá dentro do projeto para as pessoas, eu estava com uma pessoa na sala já há algum tempo de treinamento, e ela me chamou e falou, olha, será que no final do treinamento eu posso conversar com você? Eu, claro, com certeza. E era uma pessoa que não estava tão engajada ali. Eu percebia que ela não estava muito engajada no treinamento, mas estava ali. Só que não estava só estava de corpo, talvez não estava de alma. E aí ela veio conversar comigo e falou assim, olha, tô vendo aí você falar de muitas coisas e tal, mas assim, você falou da parte de sentimentos, eu não conheço esse sentimento que você está falando aí, chamado amor. Nessa hora, eu falei, acho que eu não entendi muito bem, né? Como é que a pessoa não conhece? Explica melhor aí. Ela falou, não conheço. Eu sou uma pessoa que fui abusada pelo meu pai, e começou a soltar, assim, só eu e ela Direto. Na sala. Fui abusada pelo meu pai, saí de casa para poder não ter esse contexto lá. Eu saí de casa e aí casei com uma pessoa que eu busquei alguém para sair, então essa pessoa hoje, ela me agride, e eu não tenho como sair disso porque eu dependo dele para me sustentar. E aí, assim, eu não amei meu pai, não amei ele, não tenho filho, não amei ninguém, eu não sei o que é isso. Então, quando eu vou falar com alguém, eu sou ríspida. E aí, na hora que ela me falou isso,
eu falei, aquela situação assim, o que eu faço com isso, né? Me deram um presente aqui, mas o que eu faço com isso? E aí eu falei com ela, olha, de fato, você vai ter que aprender a identificar esse sentimento. Eu não vou conseguir te passar isso, porque a gente só sabe o que é quando a gente sente. O que eu posso te fazer agora é te dar um abraço, para pelo menos você se sentir acolhida. Talvez isso lá na frente você vai sentir um carinho, e do carinho você vai começar a entender o que é amor. E aí eu abracei ela, e nesse momento ela começou a chorar. E aquelas coisas que você fala, de novo, o que eu faço com isso? Foi me dando um nó na garganta, mas enfim, eu vi que eu atingi de alguma forma, com aquela simples atitude de dar um abraço numa pessoa que estava contando algo para mim, eu atingi um lugar dela que talvez eu não tinha conseguido ainda dentro da sala de aula. Olha, eu vou falar aqui, geralmente eu tô acostumado a lidar com situações bastante adversas e eu trato de maneira muito confortável essas situações. Alguém me contar alguma coisa esdrúxula, eu levo muito de boa. Mas eu confesso que num caso que nem o seu, eu acho que você saiu da melhor maneira possível, porque eu não consigo pensar de uma outra... Cara, a gente... é profundo, né? Isso eu sempre carreguei comigo, mas PNL também me ajudou, que assim, o quão mais genuína a gente for nas nossas atitudes, o outro sente. Tá. Mais importante até do que tomar a atitude certa, é uma atitude verdadeira. E naquele momento eu falei pra ela, eu não sei o que eu vou fazer com isso. O que eu sei é, quero te abraçar. Caralho. Então, acho que ela sentiu isso. E a partir dali, essa pessoa começou a se interessar mais pelo assunto. Eu saí de lá, óbvio. Ela me adicionou no Instagram. E eu saí de lá e comecei a acompanhar ela pelo Instagram. Até hoje eu acompanho ela no Instagram. E era tão engraçado que eu vi as fotos dela, uma pessoa triste, assim, não sorria nas fotos, umas fotos meio preto e branco. E hoje eu vejo as fotos dela, não sei se, óbvio que ela deve ter feito um trabalho, eu acho que talvez tenha sido um gatilho só para ela, mas ela foi totalmente mérito dela fazer um trabalho para resgatar quem era aquela pessoa. E hoje eu vejo ela casada, com filho, com outra pessoa, na praia, fotos coloridas, literalmente assim, escrevendo, eu amo meu marido. Caralho. Eu falando assim, gente, coisas que... Isso mexeu muito comigo, sabe? E hoje eu olho para uma pessoa que vem falar comigo que tem uma dificuldade, ou até mesmo quando eu vejo uma pessoa sendo ríspida, ou alguma situação com outro, o próprio cliente também, eu falo, a gente não sabe o que essa pessoa está passando e qual é o histórico, o contexto que ela viveu, né? É claro que essa experiência que você teve, eu acho que não tem como ter uma tão profunda que nem essa. Mas quando eu tinha 18 anos, eu tive o privilégio de morar fora. Eu trabalhei lá de faxineiro antes da escola, lavando prato, trabalhava em balada, enfim, fazia de tudo lá. Eu senti algo muito menos intenso, mas parecido, porque para mim, o contexto que eu tinha na minha família, aquilo era meio que a verdade, um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, né? Mais ou menos é aquilo que eu vivia. Quando você vai para uma cultura completamente diferente, conhece gente do Japão, da Suíça, você começa a ver umas coisas que no começo você fala assim, cara, essa pessoa é muito esquisita, muito estranha. É muito diferente. E depois você começa a conhecer muita gente diferente, mas não, cara, é um jeito de... Então, eu acho que é natural do ser humano, como você falou, a mente reptiliana aí, ter um preconceito com alguma coisa que é muito diferente de você, mas quando você se expõe e se obriga a conviver com essas diferentes coisas, eu acho que no mundo de hoje a gente não precisa ter o preconceito, não porque é bonitinho ou politicamente correto, porque a gente não vive num mundo onde tinha uma tribo que encontrava outra e podia matar um ao outro. Não tem mais isso. Então, e o nosso cérebro ainda vive esse... Ele tá pronto para isso. Então, é um treinamento que você faz, deve ter muito do PNL aí dentro, de começar a encarar e falar, não, tá bom, cara, é completamente diferente, deixa eu entender, deixa eu tentar. E quando você entende o que você falou, você tem mais empatia. Você consegue dar um outro tratamento que você daria se você fosse basear, não, essa pessoa, ela é igual a mim. Não, não é. Ela é completamente diferente. Então, né, e como é que a gente estabelece uma conversa, né, muito pautada nas diferenças. Então, deveria procurar o similar. Existe uma técnica que chama a técnica do 1%, que fala isso lá dentro, que você, quando conversa com uma pessoa, se você encontrar 1% de algo que você concorde com aquela fala, você foca nesse 1% e abre esse 1%. Então, acaba que é algo que eu não estou indo contra os meus valores e nem estou atacando os seus valores. Tem muito disso. Verdadeiro, eu só estou buscando a brecha correta para a gente criar uma conexão primeiro, similaridade, que é mais confortável para o ser humano. E aí você consegue levar uma conversa sem um atrito e com uma conversa tudo para ser positiva. Exato. Fantástico, fantástico. E aí, só para a gente encerrar esse assunto,
Você dava o treinamento, você mesmo aprendeu, foi melhorando o treinamento. Teste AB, como é que era? Deu certo, não deu? Cara, assim, foi surpreendente. A gente começou a comparar indicadores, né? Rechamada, nota de satisfação do cliente. Eram todos, assim, infinitamente melhores do que os que não foram treinados. No tanto que, assim, a gente ficava até na dúvida, volta, vamos tentar mais um pouco, vamos colocar em outro lugar. Será que não foi por acaso? E as pessoas falavam assim, não, eu vou colocar os melhores representantes. Eu não quero os melhores representantes, eu quero a vida real, porque na hora que eu for colocar para o rollout, não vai ter escolha, né? Eu quero ver o quanto que a gente consegue, de fato, mexer nas pessoas para que elas se transformem. E deram números. Deram números, redução de rechamada, se eu não me lembro, acho que uns 10 ou 15% em redução de rechamada, melhora de nota de URA, enfim, foi um negócio... As pessoas escutam 10, 15%, uma operação tamanho da Vivo. É grande. Cara, isso aí é grande. É muito dinheiro. Qualquer 1% é muita grana. E era isso, porque a pessoa se preocupa muito mais com o problema do outro, e ela traz com uma forma muito empática para resolver. Então, tem muito disso. E eu falo que você pode dizer um não. Com amor, você diz um não e explica o motivo do não. E a pessoa vai entender. Tudo vai depender um pouco dos dois lados também. O cliente, você conseguir atingir aquele ponto dele, usar palavras corretas. Tinham palavras lá, você tem que fazer isso. Ninguém tem que fazer nada. É necessário que você faça isso. Então, importante para... Era importante. Então, são pequenas trocas que você faz muita diferença na conversa. Foi um presente, de fato. Acho que, por isso que a sua pergunta lá no início, né? Como é que você ficou 17 anos na Vivo? Passei por várias coisas, várias áreas, várias pessoas, vários projetos e várias fusões que também me fizeram não parecer a mesma empresa. Então, assim, hora tinha uma situação, hora outra, e isso me fez construir uma carreira. Te formou, inclusive. Me formou, né? total. E tenho amigos até hoje, e a Vivo foi, de fato, uma escola muito inicial, importante. Eu tenho um sócio que ele é engenheiro do ITA, então ele é um pouco mais cartesiano do que eu. E aí a gente ia no cliente no começo, quando a empresa era menor, eu e ele, a gente ia muito em cliente. E às vezes o cliente queria fazer uma coisa, ele falava, não dá para fazer. Eu falei, Marcelo, primeiro você fala assim, cara, deixa eu entender o que você quer melhor, eu vou levar para dentro, eu sei que não dá para fazer. Não, cara, mas não dá para fazer, não vou enrolar. Não é enrolar. Eu vou ver de tudo que ele pediu, tentar uma outra alternativa e dizer assim, olha, esse que você pediu, exatamente igual, não dá. Mas pelo que o seu objetivo que é isso, a gente consegue fazer esse. O que você acha? Você concorda que é muito menos, muito mais mostrar que você está preocupado com o cliente do que não vou fazer? O quê? E é maluco, né? Como cada um tem uma personalidade diferente, é super legal, a gente se dá super bem, mas é importante até os lugares que fica, né? Onde que vai na carreira. Mas aí você contou, daí de treinamento, você foi para onde? Até fazer a mudança? Não, aí eu estava no projeto, já para fazer o rollout do projeto, a gente já tinha por A mais B definido que faz sentido. Começou-se o rollout, aí eu recebi uma oportunidade para sair da Vivo. E é aquela hora que você fala, eu deixo um projeto tão legal assim, mas eu tinha uma outra ideia de conhecer o mercado lá fora, né? E foi o que me motivou a sair da Vivo e ir para a FS, que é uma empresa que desenvolve produtos digitais. E ali eu ia ter contato com todas as operadoras, então não era mais só a Vivo, porque eles são fornecedores da Vivo para diversas soluções, mas também para Claro, para TIM, para Oi. E aí foi... na hora desse desafio, eu falei, poxa, acho que faz sentido eu conhecer lá fora e deixei o projeto na mão de ótimas pessoas que colocaram ele para rodar lá no rollout. Hoje eu não sei como ficou, mas de fato foi bem bacana essa experiência. Boa. E daí lá na FS, que foi foi na Mutante, projeto da Claro, né? Que eu quero que você conte também. Mas tá bom, aí você ficou um tempo na FS e decidiu virar fornecedor. Bom, na FS já virou um pouco de fornecedor. Como é que é essa diferença de executivo, de demandante para fornecedor? Você curtiu? Não? É uma coisa assim, de novo, você se coloca num outro lugar que você não conhecia, né? Então, mais um motivo, eu acho que depois de ter passado por essa história que eu te contei, mais um motivo de entender como as pessoas dos dois lados funcionam, né? E criar literalmente uma parceria. Então, lá na... Você era uma melhor fornecedora, você entende, porque você viveu o outro lado, então você sabe. Acredito que sim. E acho que eu tive lá na FS 2 papéis bem importantes. Um era a parte mais de qualidade, que me trouxe know-how de desenvolvedores, eu trabalhava junto com desenvolvedores para levar a voz do cliente
do que eles estavam reclamando em aplicativo, em serviços e dentro das sprints ali, junto com os desenvolvedores, trilhar a melhor jornada ali dentro das soluções. E uma outra que era um atendimento técnico, que o cliente comprava um produto que se você tivesse de qualquer dificuldade na sua casa para configurar uma impressora, uma televisão, ou era uma célula mais voltada também para a internet das coisas. Tá. Lá atrás já, né? Que era algo super nem falado, assim. Então, essas pessoas eram técnicas, bem técnicas, e atendiam esses clientes para poder ajudá-los a conduzir. E tinha uma dificuldade que a gente tinha, que era de você estar próximo ali a todo momento, como qualquer pessoa que tem uma EPS, né? Você às vezes está com uma EPS do outro lado do Brasil. A gente, apesar de estar em São Paulo, mas era do outro lado de São Paulo. E aí a gente... como é que a gente leva para essas pessoas o nosso jeito de trabalhar, estando à distância, e como é que eles sentem que a gente está presente do mesmo jeito. E aí foram duas coisas bem bacanas que a gente fez. Um era quando o Google começou a lançar a plataforma Dialogflow, eu fui para o Google, a gente tinha uma parceria com eles para poder aprender a programar, e meu time, a gente desenvolveu um bot que não era um bot para o cliente, ele chamava Eugênio, que era um bot para responder à operação das dificuldades. E lá atrás isso nem era falado, nem existia. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez. Era muito legal que eles perguntavam. Sempre tem aquela aquela pessoa-resposta na operação, né? Que tenho dúvida. Pergunta o fulano. Aí virou o Eugênio. Aí pergunta o Eugênio. E aí o Eugênio respondia. E a gente tinha um robô que ele andava mesmo pela operação. A gente acessava via câmera. Então, o robô ele andava e tinha a nossa carinha ali na câmera. Então, a gente parava do lado do operador, o robô, e ficava conversando com ele conforme ele trabalhava. Você está com um cliente tal, o que está acontecendo aí? Eles se sentiam próximos, mas digitais. Entendi. Foi muito bacana essa experiência também. Não tinha Covid nem nada. Não tinha. Um ponto que você falou, a voz do cliente. Existem áreas hoje, eu não sei como é que era, tá? Para mim isso é relativamente novo, mas eu sei que já tem um tempo. Já existia uma área de Voice of Customer ali, de voz do cliente, de traduzir o que estava acontecendo? Antigamente, hoje tem esse nome, mas antigamente a gente não falava tanto dessa forma, né? Era mais encarado dentro de uma área de qualidade, tá. né? Que tem conceitos ali um pouco diferentes. Mas que já fazia... Já fazia um pouco desse papel. Tá. Então, a gente analisava todos os indicadores dentro do aplicativo, por exemplo, aonde que o cliente estava desistindo, o que estava acontecendo, fazia toda essa análise ali, mais todos os insumos que a gente tinha em loja de aplicativo, em tudo, consolidava tudo isso e levava para o time de desenvolvimento para fazer os ajustes que eram necessários. E aí tinha um time de UX junto, todo mundo ali para fazer acontecer. E esse processo que existia de você capturar o problema, traduzir, transformar para as áreas, para cada um corrigir, isso quando você faz da maneira... você leva isso, você pode levar de duas maneiras, né? Como um dedo duro, que aí você se queima com todo mundo, vira uma zona, ou como alguém que está ajudando para a pessoa fazer projetos corretos, que aí ele vai levar para o diretor. Então, esse jeito de fazer também é super... E tudo depende muito do ego, né? Acho que esse é um ponto bem importante. Tá. A gente saber que em prol do cliente não tem ego. Não tem ninguém quem está fazendo certo, quem tá... Eu brinco que ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou errar e vou fazer tudo errado para o cliente. Não existe isso. As pessoas... às vezes, levam projetos por não considerar a voz do cliente. E aí, os projetos vão para lugares errados. Mas eu acho que esse insumo, cada vez mais próximo e trazendo os times para falar com o cliente, ajuda muito. Bacana. E aí, de lá, você foi para outro fornecedor, para a Mutante, que é super especialista em CX. Como é que foi esse... a Mutante foi também algo bem... eu já estava tanto tempo no mercado de telco e eu cheguei falando, olha, eu quero... me dá outro tipo de segmento, e eu fui cuidar de o que eles chamavam lá de multi-clientes. Então, eu tinha uma parte de segmento financeiro ali dentro também, Bradesco, GetNet, Alelo, todos eles eram meus clientes, Banco Votorantim, e tinha uma parte que assim, aqueles clientes totalmente diversos mesmo, que eu nunca tinha imaginado que eu ia entrar na cozinha dessas pessoas para entender o que é a experiência do cliente lá, como, por exemplo, SAP, Gympass, e foram experiências muito legais de fora do segmento. Eu via situações que eu falava assim, gente,
é a mesma receita, só muda o segmento. O cliente é o mesmo, ele é uma Exato. pessoa, ele está consumindo, ele, né? E soluções que as pessoas colocavam que eram muito parecidas. Tá. Então, assim, de fato, olhar para o cliente, independente de segmento, de lugar, é sempre o mais correto a ser feito. E conta a história da Claro Game pra gente. A gente estava conversando, né? Foi um projeto muito legal. Nesse momento que eu estava lá na Mutante, apareceu a Claro convidou a Mutante para trabalhar no lançamento do produto Claro Game. E eu não estava cuidando da Claro e fui convidada para entrar junto nesse projeto. Inclusive, você estava numa área um pouco diferente, que era a parte de insight, eu cuidava de voz do cliente, né? De ouvir o cliente e trazer para as empresas essa percepção, e também de Speech Analytics ali, que trazia um pouco desse conceito também. E aí, essa proposta era completamente diferente. Era né? completamente diferente. Eles criaram um produto, dentro desse produto existia lá atendimento diferenciado para gamers, e aí foi quando me chamaram para fazer esse projeto, e a gente tinha que construir essa operação para atender o público gamer. Foi um baita desafio. Primeiro que eu peguei meu sobrinho, que é gamer, né? E falava assim, me explica aí, porque eu não sei. E eu precisava vivenciar o que é um gamer, né? E aí ele, não, porque tem isso aqui, tem o Discord, tem não sei o quê, eu falo aqui e tal. E eu me ensina aqui, vamos jogar, e eu sem saber, eu de verdade, eu não sou a pessoa do videogame. E aí a gente foi fazer um processo seletivo e a premissa era, tem que ser gamer para entrar nessa operação. Porque, imagina você, não sei se você joga, mas... Não, muito quem joga tem uma linguagem própria, um comportamento Problemas próprios. E se eu colocasse uma pessoa normal ali, que não está naquele contexto para atender alguém que é gamer, ele ia... O gamer ia estar reclamando de uma coisa, tá aqui o meu ping, tá 1 segundo mais devagar. Exato. O cara fala assim, tá ótimo 1 segundo, tem cliente meu que cai a internet 30 minutos. Por que você tá reclamando? Não então, tem. Não tem a... E o meu tiro, eu atirei aqui, demorou não sei quantos segundos para chegar lá, eu perdi o jogo, então tinha muito Tá bom, disso. joga de novo, sabe? Não vai entender a dor, legal. E aí, a gente foi fazer o processo seletivo e tinha essa premissa, então, vamos trazer gamers, vamos buscar na Riot. E aí você construiu um processo todo diferente. E primeiro que, para selecionar os líderes, né? Tá. Precisavam ser pessoas estratégicas, que vissem a coisa de uma forma mais estratégica, mas também pessoas que sabiam jogar e como é que eles jogavam em disputas, né? Porque para de fato entender se essa pessoa jogava com um lado legal da história, né? Tá. E aí eu fui para casa pensando como que eu vou fazer, que processo seletivo eu vou fazer. E peguei um tabuleiro de War, coloquei na minha frente, porque minha referência de jogo é jogo de tabuleiro. Competitivo. Competitivo. Né? Peguei um War, coloquei na frente e falei, pronto, eu vou criar aqui um case dentro do War. E aí comecei a colocar situações do jogo do War, o que eu queria observar nessas pessoas. Tá. E chamamos os candidatos e eles jogaram o War. Como é que você divulgou as vagas, desculpa? Teve uma empresa que ajudou a gente para selecionar, porque era um público muito específico. Então, mas teve divulgação também em LinkedIn, uma série de formas. Conseguiram, tá bom, sim. Beleza. E aí essas pessoas, a gente colocou elas para jogar e tinha as psicólogas, todo mundo ali analisando o comportamento delas. E foi muito engraçado, porque assim, as estratégias que se utilizavam, né? Teve gente que usou estratégia de aliança, teve gente que usou estratégia sozinho. Isso tudo foi dando muito... É incrível como que você olha um jogo de tabuleiro, o quanto de insight deu pra gente sobre a liderança das pessoas. Então, esse foi o passo dos líderes, né? Foi um dos passos dos líderes. E para fazer a contratação dos gamers mesmo que iam atender, a gente estava fazendo entrevistas, tinha umas entrevistas bem diferentes também. E certa vez, a hora eu estava conversando com um candidato e ele falou assim, vocês estão buscando o gamer? Você já conversou com a moça da limpeza? Aí eu fiz uma cara e falei, por quê? Ele falou, não, porque eu estava lá na recepção e ela passou, ela viu a minha mochila, ele trabalhava no LOL. E a mochila dele estava com o símbolo do LOL. Ele falou, ela me perguntou que mochila era aquela do LOL, se eu trabalhava no LOL. Eu falei que sim, ela começou a falar comigo de jogo, ela entende muito. Aí eu falei, guardei a informação, ele saiu, eu falei, gente, achem a moça e tragam ela aqui pra gente conversar. Contratou uma consultoria para encontrar a pessoa, divulgou em um monte de lugar, as coisas que a gente fala, cara, era óbvio que devia divulgar ali, provavelmente tinha alguém e aí não... E assim, a gente não imaginou, sim, né, sim. Ainda mais nessa situação. Sim.
E aí ela chegou, ela sentou na sala, E assim. sem menos, sempre com um pouco de preconceito, mas uma mulher que não tem tantas mulheres que jogam, né? Mas É, normalmente e engraçado, é um mercado que tem, sim. Eu tem também acho, bastante? assim, depois que eu fui Preconceito meu. estudar, eu achava que não tinha, e tem Eu achei que era bastante, muita mesmo. moleque novo. Pra Não, mim, tem de tudo, tá, tem, legal. dependendo do nível do jogo. Tá. E aí ela chegou, sentou na sala, assim, já olhando e falando assim, eu só peguei o celular para ligar pro meu filho. Não, mas eu não tô te chamando aqui para falar disso. Aí ela, não? Eu falei, não. Que diabo tá me chamando, né? Eu tô te chamando aqui para entender, assim, você joga videogame? Aí ela fez essa cara, Cara, eu falei, imagina a cabeça da pessoa indo pra uma sala tomar bronca, aí chega no lá, RH. e a pessoa, você joga jogo? A pessoa, O que tá acontecendo? Aí eu falei, não, mas você joga? E ela começou a falar, jogo. Eu falei, olha, a gente tá aqui com um processo para contratar pessoas que jogam. Eu queria entender que nível que você tem de jogo, o que você joga. Aí ela foi me contar a história. Ela é do Nordeste, veio para São Paulo. Ela precisava se manter aqui em São Paulo e ela casou com uma pessoa. Essa pessoa trancou ela praticamente dentro de casa, não deixou ela trabalhar e batia nela também. Ela tinha, enfim, abuso psicológico e físico ali. E ela contando pra gente que ela trouxe os filhos, mas que ela achou o jogo como uma forma de escape daquilo ali. Era a forma que ela tinha, a válvula de escape dela era, não podia sair, não podia fazer nada, eu comecei a jogar. E aí ela falou, inclusive, é o Perfect World, que é o que ela jogava, que de fato tem a ver, né, que montava um mundo perfeito. Tá. E como que o ser humano tem umas coisas, né, uns riscos aí muito importantes. E aí, quando ela começou a falar isso, eu olhei pro lado, assim, as meninas que estavam junto, eu falei, isso tá acontecendo mesmo? E aí ela falou, olha, eu estou trabalhando hoje, desse jeito, estou trabalhando hoje na limpeza, mas porque eu acho que todo emprego é digno. E eu me separei, estou tentando me libertar e eu preciso me manter aqui em São Paulo, então eu consegui nesse trabalho. Você, né, escutando tudo isso, você fala, cara, eu quero te abraçar, vem cá, você tá contratada, né? Aí eu falei com ela, olha, a gente está procurando pessoas que jogam para trabalhar no atendimento a cliente. Se você quiser, a gente pode te colocar, mas depende de você, no processo seletivo. Não te prometo nada, mas você pode entrar no processo seletivo. Essa mulher, você tem noção, assim. Voou. Ela, nossa, muito obrigada e tal, e emocionada, e a gente emocionado também, porque Óbvio, né? era uma história que, eu não sei se a Mutante contou isso, mas era uma história muito legal de ser contada. Sim. E aí, ela participou de todo o processo seletivo, passou em todas as provas, prova de matemática, tudo. Ela era formada, eu não me lembro a formação dela, ela era formada. Que dó, cara. E assim, uma pessoa que precisava de uma oportunidade. E aí a gente, no fundo, torcia, mas não podia enviesar o processo seletivo. Mas quando ela passou e a gente colocou ela dentro da operação, eu falei, cara, assim, maravilhoso esse processo. Então, a gente acabava as entrevistas e o trabalho todo desse projeto com muito cansaço físico, porque eram situações, e cansaço mental, porque eram situações que a gente nunca tinha vivido, mas a gente olhava e falava, olha que coisa sensacional que a gente está fazendo aqui. E, de fato, a gente colocou ela foi com uma molecada, ela foi o ponto de equilíbrio ali na operação, que ela era uma pessoa mais velha, então, sempre que tinha ali a molecada, e eles se apoiavam muito, ela vinha como um ponto de equilíbrio, de sensatez ali, eles abraçaram ela como a tia, sabe? Tá. Foi um negócio muito legal. Foi muito legal. Que animal. Muito bom. E aí, vamos falar da Vero aqui para o pessoal entender. Conta um pouquinho da história da Vero, né? Que é super recente, apesar de ser gigante já. De onde veio, o fundador, de onde era, enfim, conta um pouco disso e aí vamos... A Vero é uma empresa de internet, né? Ela foi uma empresa criada há 4 anos, é novinha. Por isso que eu falei que eu tô há 3, eu me sinto já velha de casa. Ela foi uma união de 8 pequenos provedores, começou como uma união de 8 pequenos provedores lá no interior de Minas. O fundo de investimento, a 20 Partners, que criou a marca e veio para fazer esse processo de consolidação. E a gente começou lá quando eu cheguei tinha 135 mil clientes. Hoje a gente está já beirando 1 milhão, e isso é exponencial, porque tem toda uma história que já está vindo por aí também. A gente está presente em mais de 400 municípios e tem uma rede de backbone própria, é uma construção mesmo do zero. E quando veio essa proposta para eu ir para a Vero,
Eu pensei assim, eu volto, não quero voltar para o mercado de telecom, não quero. Mas, no fundo, o que me chamou mesmo a atenção foi construir um negócio do zero. Uma área do zero, uma empresa nova, em um mercado que eu já conhecia, mas fazer tudo de forma diferente, né? Talvez uma empresa muito menor, mais enxuta, mais Total. dinâmica. E como você falou, né? A gente pegou um cara super experiente, que é Fabiano, né? Isso, Fabiano. Para ser o CEO, para consolidar tudo isso. E é um cara que comprou muito o seu projeto. Sim, ele é totalmente cliente. Totalmente. Tá. O patrocínio de um CEO com a visão cliente igual a dele, acho que é importante para muitas empresas. Acho que ele faz questão de participar de todas as agendas com clientes que a gente faz, com as áreas, assim, ele tem ali, ele fala que os clientes são os chefes, né? Então, a gente tem mais de quase 1 milhão de chefes aí pelo Brasil. Então, ele sempre tem essa preocupação muito grande e as áreas acabam vendo nisso um espelho dele, né? Então, também facilita bastante isso. Eu entrevistei a Márcia Pesuto, que estava na DASA, e ela falou, cara, a diferença de uma empresa para outra, óbvio, como você falou, né, são completamente diferentes, mas o cliente é o mesmo. Agora, se você tem o patrocínio de fato, as pessoas lá de cima querem, e aí tem executivos desses que vão escutar a chamada, fazer curadoria, porque é super importante, tem um pessoal que fala, não precisa fazer isso e tal. E aí, como é diferente o rollout de cada uma das coisas em cada uma das empresas. Total. Ela fala que esse é um ponto que hoje ela olha muito para entrar numa nova empresa, é o quanto que a cultura cliente, né? Tem que ter, que senão... E a gente, assim, tem um dos nossos valores que é enxergar o cliente além dos números. Não é só um valor escrito na parede, né? Conta a história da moça do financeiro, não sei se você pode. São coisas que a gente vai vendo, assim. Então, a gente tem um VOC muito bem estruturado ali para trazer, de fato, para as áreas. Eu trabalho com a estrutura de CX, ela é verticalizada, ela tem ali, eu atuo com todas as áreas, então brinco que eu começo falando com o financeiro e termino o dia falando com engenharia, então a gente tem uma parceria muito grande entre as áreas, eu acho que cada vez mais o meu papel é quebrar esses silos, a gente não pode ser silo, a experiência do cliente não é em silos, então essa é a grande importância, é entender que somos um conjunto, e eu brinco que eu tenho os monitores de qualidades mais caros do Brasil, que são os executivos. Eles, de fato, ouvem as chamadas e, certa vez, numa dessa dinâmica aí, uma pessoa do financeiro estava ouvindo chamada de retenção. E ela viu a chamada de retenção e falou assim, nossa, o cliente queria cancelar porque ele estava com dificuldade financeira porque perdeu o emprego. E aí, naturalmente, quando a pessoa perde o emprego, vai cortar custo. Claro. E a internet, para ele, naquele momento, estava sendo um custo. Sim. E ela falou, nossa, a gente precisa aqui de uma outra visão. Talvez a gente mostrar para ele o quanto que a internet vai ser um meio para ele conseguir um novo trabalho. E como é que a gente pode ajudar ele a facilitar isso por algum período, ajustar o plano ou algo nesse sentido, para que ele não perca a conexão. E aí, sim, ele vai conseguir um novo trabalho. Quando ela falou isso, eu falei, gente, olha que legal, uma pessoa do financeiro que geralmente fala, corta. Que é isso na cabeça. Quando ela falou, eu falei, nossa, que bacana. Realmente tá dando certo, né? Tá dando tá certo. E óbvio, isso é igual cortar unha, que tinha um chefe meu que falava isso, tem que ser todo dia. Cultura cliente é todo dia. A gente não dá para pensar que, hoje eu não vou falar de... Não, a gente tem que falar todo dia, toda hora. A gente tem os bate-papos com clientes também, que a gente convida cliente aleatório e coloca eles numa vídeo com a gente e convida representantes de todas as áreas. E ali, os clientes eles já começam assim, primeiro, parabéns, porque vocês têm a coragem de vir aqui ouvir, porque parecem coisas difíceis, claro. Mas são eles ajudam a gente a construir a melhoria contínua. Então, é muito legal a participação. Ele ajuda não só a pessoa que está ouvindo ver quem é o cliente, a história dele, mas a dor. E de ver que é uma pessoa. Você vê e ela vai contar uma história. Então, você se relaciona com aquela história. E eu falo muito isso com eles. Eu falo assim com os clientes, né? Eu falo, às vezes vocês estão por trás da internet que vocês têm esse batalhão de pessoas aqui. Então, hoje a gente está aqui para ouvir o que você tem para dizer, o que a gente pode melhorar e o que a gente deve fazer para manter você com a gente. Como é que é a sua área de CX lá, assim, as subdivisões da sua área? Como é que você divide isso? Eu tenho uma parte que cuida de VOC específico ali também, pesquisas e tudo. E é um VOC bem... desde o transacional, relacional, tudo. A gente tem toda uma composição voltada para isso. E que faz puxadas também de
projetos ali que precisam ser implementados em cima dessa voz do cliente. Esse VOC se relaciona com as áreas e puxa junto os projetos que devem ser Exato, feitos para melhorar. Exato. Legal. A gente vai junto, a gente suja a mão de graxa também, bom, né? tá Que bom. acho que faz parte no momento. Muitas vezes as áreas não sabem o que fazer. Isso é normal. Eu estou fazendo desse jeito aqui para uma pessoa que está acostumada com aquela área, aquele jeito é o melhor, mas para o cliente não. Então, como é que a gente muda isso e trazendo para a área essa visão? Então, a gente está sempre junto com eles. Tem uma outra frente, que aí já é uma frente mais de centralidade mesmo, de monitoria, de entender esses indicadores também de toda a parte de cadastro de clientes também, como é que ele entra, entender essa jornada dele de alguns produtos. Então, essa frente cuida disso. E uma outra que é totalmente focada em analytics, que, de fato, os números vão dizendo se as ações que a gente está fazendo nas outras duas áreas, porque essas outras duas áreas, elas tracionam muito ações, se está fazendo sentido ou não, e a gente tem um termômetro, que a gente chama, que é literalmente um mapa lá com um termômetro, onde a gente vê quais são os clientes que estão com febre e os que não estão, e aí a gente vai atuando. Essa área de analytics, ela tem métricas muito... Por exemplo, a área de VOC foi em operações, sei lá, foi em operações e está fazendo um projeto novo. Ele avisa a área de analytics para começar a monitorar aquilo, para conseguir tirar um insight e dizer, olha, está dando certo, não adiantou nada o projeto. Como é que é? As áreas também acompanham isso, mas a gente tem duas coisas que são bem importantes, que é o IQV, chama Índice de Qualidade Vero. A gente selecionou, através de estudos ali, que a gente entendeu, esses indicadores aqui, quando eles movimentam, a gente sabe que é um sinal de alerta. Então, são 34 indicadores que são mensurados ali, entendidos, para ver o que de fato está mexendo. E por localidade, a gente chega a olhar cidade. Tá bom. Vai no micro do micro do micro. Essa cidade está movimentando isso, essa regional está movimentando isso. Então, o IQV ele é um grande direcionador, além do NPS. Você consegue com ele criar um índice ou não? Você prefere Sim, é um índice único. Tá bom. Ele consolida e gera um índice único. E ele vai movimentando junto com o NPS, né? O NPS, ele acompanha muitas vezes ali... Eles são correlatos? São correlatos. Tá. E o termômetro, que é isso que eu te falei. O termômetro, aí ele já tem uns outros componentes que mostram se aonde a gente está, de fato, com uma composição de clientes que está com problema, a gente tem ali uma febre. Então, a gente vai atuar, talvez, com outros tipos de ações e tracionar isso. Então, essa área, ela tem uma puxada muito grande também, junto com os times. O Denilson do iFood, ele contou uma coisa muito... talvez eu não vou saber falar como ele contou, mas ele falou assim, Matheus, o iFood tem uma parte muito legal, ele é do VOC lá, tá? Ele falou, cara, tem a área, ou duas áreas, que olham, que são quase bombeiros, que estão ali para resolver problema, e tem uma área estruturante, que ele fala, então ele falou assim, cara, imagina assim, teve um problema na rua, esse foi o exemplo que ele deu, apareceu um buraco. Primeira coisa, precisa de alguém lá e mostrar onde está o buraco para ninguém cair. Segunda coisa é a operação tapa o buraco, vai alguém lá e tapa o buraco. E terceira coisa, tem uma galera lá do outro lado que não se envolve com operação, que tem que estar isolada do problema do dia a dia, que senão esses caras piram, que é a galera de engenharia que fala assim, cara, essa avenida inclusive tem que ser recapeada inteira e a gente tem que aumentar uma faixa porque está precisando. Então eles vão fazer os projetos estruturantes. É muito legal como eles separaram e criaram esse movimento para garantir que o longo prazo está sendo se preocupado, então está isolado, e que também não vai ficar um buraco lá, mostra gente caindo, se ferrando todo. Então, como eles separam para garantir, muito, muito legal, achei essa sacada isso é bem legal. E tem um ponto também que eu acho que é super relevante, que é assim, eu vejo algumas empresas dizendo aí, a área de CX, a área de experiência, a área de CX, enfim, o nome que der, nomeando a área de atendimento como área de CX. E eu considero uma estratégia um tanto quanto perigosa, considerando hoje o que eu olho muito pelos silos. Eu prezo muito pela quebra dos silos, como eu te falei. Então, quando eu falo que a área de atendimento é a área de CX, parece que a experiência do cliente tem a responsabilidade só da área de atendimento. E não é. Então, é por isso que hoje lá na Vero a gente tem a área de CRM e a minha área de CX, que olha a jornada inteira, desde do antes até o cancelamento. O CRM é onde está o atendimento. Onde está o atendimento. A sua área, você já explicou. O CRM também é transversal a todas as áreas.
Eles acabam trazendo insumos, porque tem muito insumo que é lá Tá. da operação em si, Uhum. e a gente está junto movimentando as áreas em alguns momentos, né? Mas tem coisas que são próprias deles, né? O fluxo e o funcionar da operação em si. Mas a gente tenta aqui em CX deixar, de fato, uma área que seja isenta de qualquer outra situação, para que ela consiga trazer para as áreas o que as áreas precisam atuar para ajudar a experiência a melhorar. Ou seja, se atendimento estivesse embaixo de você, poderia ser um problema porque você ia ter um viés de querer sempre proteger o número, enfim, dizer que tá bom, colocar o culpa em outro lugar e não poderia fazer o trabalho que você está fazendo hoje, que é, cara, eu tô aqui pegando insumo daqui, levando para lá, fazendo. Ah, mas você tá me ferrando. Não, eu tô trazendo a voz do cliente para você. E a gente, apesar de estar dentro da mesma Que diretoria, imaginei, tá? porém, eu cobro do meu chefe. Eu sou uma figura isenta Sim. no sentido de, eu tô aqui, o cliente me habilitou me habilitou a estar aqui para falar para ele. Eu sou a voz dele aqui dentro. E aí, eu preciso fazer essa voz ecoar. E é independente de área. Então, Que se ele é seu chefe ou não, seu se presidente ou não, se ele é cara. responsável também pela área de atendimento, se tiver algo errado no atendimento, eu vou apontar e ele vai, e ele entende e fala, pode me puxar a orelha. Quando Então, você tem um presidente que tem essa preocupação, fica mais fácil todo mundo abraçar. Isso. E é muito legal, assim, a gente está criando um conceito muito, muito bacana em relação às áreas entenderem que experiência é de todo mundo. Não tem um lugar específico, uma área específica, é de todo mundo. Ou seja, essa é uma pergunta que eu sempre fiz para as pessoas. Faz sentido ter uma área de CX ou faz sentido todo mundo ser CX? O que você está me contando faz sentido ser uma área de CX, mas não como execução, dizer assim, galera, eu tô aqui para gritar no ouvido de vocês e todo dia tá mostrando o que é o cliente e vocês têm que fazer. Para inserir a cultura, para trabalhar os indicadores, para movimentar, né? Eu existo só para monitorar, garantir que a informação está chegando para vocês, mas quem tem que executar, quem tem que estar preocupado são vocês. Exato. Então é importante ter essa área, mas é importante ela não ser responsável por executar as coisas. Muitas vezes a gente executa, tá? Junto. Tá. Eu até falo, meu time sobe lá, me ajuda. Vamos junto, porque acho ajuda, que tranquilo. Mas a responsabilidade, as áreas precisam entender que a responsabilidade, ele conhece o processo mais do que eu, inclusive. Ele sabe aonde tem o problema. Então, a gente ajuda a trazer essa visão e direcionar ali como até o símbolo da minha área é uma seta apontando, assim, né? O CX com uma seta, que é de fato quem vai dar a direção e o sentido para que as outras áreas consigam levar a experiência do cliente melhor. E vocês estão embaixo de qual diretoria? De marketing agora teve uma reestruturação aí, mas a gente está um CRM, CX e inovação. Os três estão embaixo desse diretor que cuida dessas três frentes. Que vocês chamam de inovação, de novos negócios e CRM e CX. Tá bom, tá. Então, legal. Tem legal. uma composição. Faz sentido estar junto com inovação, porque é muito... O perfil do profissional de inovação e o perfil do profissional de CX, muita coisa similar. Tem um conhecimento técnico, obviamente, completamente diferente, mas tem muita coisa de jeitão de ser. E a mesma coisa, inovação não tem que estar dentro... A gente entende isso, que não tem que estar dentro de uma área. Ele é uma área ajudando, trazendo as ideias ali, mas qualquer pessoa pode inovar. Sim. Às vezes uma Não é responsabilidade dele inovar, é responsabilidade dele criar a cultura. E tem produtos que talvez aí sim ele vai desenhar como inovação. Ou seja, quando você coloca todo mundo fora de qualquer de marketing, de operações, de qualquer área, reforça ainda mais essa cultura de transversalidade, não ter... Da fluidez também, né? Então, legal. Acho que tem ali um caminho bem... e principalmente porque a gente faz aquisições, foram 17 aquisições de empresas que a gente fez. Tranquilo. Imagina você fazer 17 integrações, né? É algo, acho que agora foi a 18ª agora. É uma loucura. Isso que eu queria perguntar para você. Acho que as duas últimas perguntas aqui para a gente encerrar. A primeira delas é, como é que se integra uma operação quando chega? Você comprou alguém, não importa, fundiu, não interessa. Como é que você faz esse processo do seu ponto de vista, assim? A gente tem, assim, a gente tem um crescimento através dessas aquisições e tem um crescimento orgânico também. Mas dessas aquisições existe um squad de integração que hoje trabalha lá tem um período de 100 dias ali que eles trabalham para juntar uma coisa aqui com a outra e colocar dentro de um modelo que seja um modelo que a gente vai levar à sequência. Tem uma área. Tem um squad que trabalha com isso. Só para integração. Só para isso. Vocês pegam mais de uma por vez ou sempre é 100 dias, depois 100 dias? Ou não? Pode acontecer? Já aconteceu de ser 2 empresas, já aconteceu.
mas eram próximas ali, aí fazia, mas assim, Tá. é um movimento bem animado. Você tem o seu dia a dia, você tem a operação, tem a evolução, melhoria, não sei o quê, e de repente tem que colocar para dentro. Em alguns momentos, mas é bem legal, assim, que você Tá. começa a ver algumas coisas, né, que, poxa, a gente faz um negócio aqui, mas aquela empresa ali faz de um outro jeito que funciona bem. Será que não vale a gente mudar aqui também? Então, assim, não é sempre uma via... Vocês conseguem pegar muita coisa, aprender. Sim, não é só uma via de toma aqui, tá o meu modelo. Eu sou foda, implementa. Não. Aqui é de fato, vamos entender o que é melhor para o cliente, vamos entender o que é melhor para a operação, e aí a gente vai ajustando os modelos. E vira uma mudança contínua, porque cada uma que entra tem uma coisa legal, né? E aí a Sim. gente vai... Se você consegue de fato aproveitar, cara, você tá pegando gente que pensou o mesmo problema que você de uma forma diferente e avaliando os dois, falando, melhor, tchau, e vai. Com ferramentas diferentes, enfim, tem tudo. Tem tudo isso, é bem desafiador. E a última pergunta, que eu sei que ainda não pode ser dito muito, mas eu já vi na internet, então não é problema a gente falar sobre, eu sei que não aconteceu, que é a Americanet, que é uma gigantesca, que vocês estão se fundindo, que deve ser, não sei se causa medo, se causa ansiedade, se vocês ficam animados, como é que... Assim, ainda a gente está no processo ainda de aprovação aí do CAD da Anatel, mas a gente acredita que isso vai acontecer. Acho que só vem para somar. De novo, mais uma operação que tem resultados brilhantes, não foi à toa que a gente escolheu e eles nos escolheram, foi uma fusão, é um pouco diferente do que a gente fez, então agora é de fato uma fusão, e aí depois desse processo vem de fato ali entender cada um as suas estruturas, as suas operações, as suas formas de e desenhar uma nova empresa aí de novo. Ali os 100 dias eu acho que vão ser um pouco mais difíceis. Aí aqui já tem uma complexidade um pouco maior, mas de fato vai ser montado, assim como tem o Squad ali, um time parrudo para trabalhar nisso. E se o CAD aprovasse, vocês ficam a maior empresa do segmento, assim? Sim. Atrás das grandonas, claro. Atrás das grandonas, aí a gente se torna aí o maior ISP do Brasil. Legal, muito bom. Luana, muito obrigado, foi show de bola o papo, adorei toda essa experiência que você teve, esse jeito que você está aberta para as coisas e foram acontecer, porque as pessoas olham e falam assim, mas essas coisas só acontecem com a Luana. Cara, não é à toa que acontece com a Luana, ela tem uma experiência gigantesca, ela contou 2 histórias surpreendentes, devem ter outras, talvez não tão surpreendentes, mas também, mas só de uma pessoa muito aberta e disposta, e como você falou, querendo aprender coisas muito diferentes, conectando essas coisas e buscando, e as pessoas te olham com esse olhar e falam assim, essa é a pessoa para fazer essa coisa diferente aqui. E aí, quando te colocam numa coisa nova, a chance de acontecer algo muito legal, algo muito empolgante, aumenta. Então, muito bom escutar a história, gostoso de acompanhar a sua carreira aí, parabéns. Obrigada de novo, foi muito legal o papo, acho que conhecer todo mundo, né, você dando outros exemplos de outros lugares também, acho que o mercado brasileiro carece de trocas, né? A gente tem, às vezes, essa mania de olhar só para o nosso... as empresas têm os trabalhos internos, e a gente fica muito interno, e olhar para fora é muito importante, né? E quando olha só lá para fora, né? Estados Unidos, Europa e tal. E aí se tem aquela questão de sempre o gringo é o melhor, e não, a gente tem muita gente legal aqui, a gente tem muita coisa legal aqui que está sendo feita pelo Brasil, tem que valorizar mesmo. Se os gringos são melhor que a galera que estão entrevistando aqui, eles estão muito bom, mas eu tenho as duas, tem gente muito bacana mesmo. Fato, muito legal. Muito bom, Obrigada, fechado. Maravilha.